Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à nossa live de esquenta do nosso evento A Jornada Nova Era das Consultorias Jurídicas. Dá uma olhadinha aqui nesse visual. Aí me pergunta se eu gosto de trabalhar com direito 100% digital. Eu não gosto, eu amo, né? Acabei de fazer uma reunião, a única coisa que eu estava procurando aqui no lugar que eu tô, um lugar que não tivesse barulho para eu conseguir falar com vocês. Aqui tá um pouquinho mais tranquilo. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Seja bem-vinda, Daniela, Andressa, Sol, Jennifer, seja muito bem-vindo ao nosso Esquenta, a Jornada Nova Era das Consultorias Jurídicas. Eu quero dizer para você que esse Esquenta tem um motivo super, ultra, mega especial, que é o nosso evento que vai ocorrer no dia 17, 18 e 19. Esse evento é 100% online, 100% gratuito. É um evento super bacana. Obrigada, Andressa, para confirmar isso, o som tá legal. É um evento super bacana que pode mudar a realidade da sua advocacia e que fala a respeito de direito consultivo, direito digital, direito empresarial, consultoria jurídica e como ganhar honorários mensais trabalhando com consultoria jurídica. Não é uma coisa bacana você ter tranquilidade de trabalhar sabendo que todo mês vai ter ali o seu dinheirinho caindo na conta, os seus honorários, você consegue trabalhar até mais tranquilo. Sem contar que a gente faz isso de maneira 100% digital, ou seja, você pode advogar de qualquer lugar que você estiver, como eu estou fazendo agora. Hoje eu estou aqui em Fortaleza, eu estou na Praia do Futuro e falando com vocês. Já fiz 2 reuniões, uma delas inclusive foi discutindo um contrato a respeito de especialista e lançadora, que já eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês. Acabei de fazer 2 reuniões, faço mais uma depois do almoço e aí depois vou aproveitar um pouquinho esse sol lindo que tá fazendo aqui. Olha aí, ó, quem tá em São Paulo eu sei que tá tudo cinza, tudo gris e eu estava aqui correndo atrás do sol. Então, só para você deixar na sua agenda registrada, não vai esquecer, nosso encontro Jornada das Consultorias Jurídicas vai acontecer no dia 17, 18 e 19, 20 horas horários de Brasília. Você precisa se inscrever e o link está na minha bio, não pode perder. Essa jornada de esquenta é só um pouquinho do spoiler daquilo que vocês vão ver nesses 3 dias. O evento será sensacional, eu estou preparando um monte de coisa bacana para vocês, um monte de exemplo prático. Você vai conseguir visualizar na prática como é que funciona o trabalho de consultoria. E mais, nós vamos falar sobre como montar uma consultoria do zero até os resultados finais, é isso mesmo. Vou falar sobre pensar no escritório de advocacia como uma empresa, estabelecer metas e executar essas metas para que você tenha excelentes resultados. Você não pode perder, você precisa estar comigo nos dias 17, 18 e 19, comecinho do ano, momento de planejar a sua advocacia. Vamos fazer um monte de coisa bacana, vamos fazer um ano diferente, vamos acreditar nos nossos sonhos. Chega de ficar procrastinando, chega de ficar deixando o seu sonho de lado. Vamos criar a realidade que nós sempre sonhamos. Olha aí, ó, a minha realidade está aqui. E vamos fazer isso da maneira mais inteligente possível, trabalhando com direito consultivo, trabalhando com consultoria jurídica. Alessandra, mas você está aí em Fortaleza e você continua trabalhando? Eu tenho um combinado aqui, né, com a minha criança, porque senão ele fica muito bravo. Eu trabalho na parte da manhã, depois a gente vem para a praia. Aí pode ser que eu tenha que fazer uma reunião outra à tarde, mas acaba o expediente depois e a gente vai se divertir um pouquinho com ele. Mas ele já tá aqui se divertindo e enquanto isso eu vou fazendo as reuniões, né? A madrinha tá cuidando dele, tá me ajudando e dá para trabalhar tranquilamente, sem problema nenhum, com muito mais tranquilidade e até tomar uma aguinha de coco. Vamos lá, qual que é o nosso tema de hoje? Eu trouxe para vocês hoje advocacia de nicho ou generalista. O que nós devemos investir? Primeira coisa que eu quero te falar é que essa advocacia que nós estamos tratando aqui é uma advocacia consultiva, tá? Quando eu falo advocacia de nicho ou advocacia generalista, nós estamos falando de direito consultivo. Eu estou dizendo, você vai advogar para um grupo específico, com características específicas, ou você vai advogar no geral. Espera um pouquinho que eu acho que aqui tá um pouquinho de barulho, acho que eu vou um pouco mais pra frente. Se tiver ruim, se estiver atrapalhando, vocês escrevam aí pra mim, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho daqui, mas se estiver atrapalhando, só me avisa aí no chat que eu mudo de lugar. Então, primeira coisa, o primeiro dia nós falamos como trabalhar autonomamente e eu disse,
A dica é direito consultivo. Vamos estabelecer nossos contratos de direito consultivo e trabalhar de maneira autônoma, porque se a gente trabalha num escritório, você ganha pouco, vende a sua alma, não tem tempo para nada, não consegue pensar na sua advocacia, não consegue sequer aperfeiçoar o seu escritório. Isso acontece com muita gente. Quando eu cheguei em São Paulo, começou a acontecer comigo também. Quando eu percebi, eu falei, opa, comigo não, vamos fazer um negócio diferente. Então, nós falamos sobre trabalhar de maneira autônoma. Depois, nós falamos no outro dia, por que eu acredito que a consultoria jurídica é a melhor pedida para 2023 e falamos da transformação do mercado com base na pandemia e tudo que aconteceu na época da pandemia. E hoje nós vamos falar qual é a melhor advocacia para atuar. A advocacia generalista ou advocacia de nicho? Então, vamos pensar um pouquinho junto. Primeiro, no curso Consultores do Digital, quando os alunos começam a fazer o curso, ele é voltado para consultoria para infoprodutores, ou seja, um nicho específico da economia. Quem são os infoprodutores? São pessoas que resolveram lançar os seus produtos na internet e que, para isso, utilizam agências que vão fazer com que esses produtos cheguem até os consumidores finais. A maioria dessas pessoas que estão lançando na internet utilizam-se da fórmula de lançamento, que é uma fórmula trazida dos Estados Unidos. O maior precursor dessa fórmula aqui no Brasil é o Érico Rocha, e aí eles utilizam dessa fórmula para fazer os lançamentos. Então, o Consultores do Digital está voltado para um nicho específico, que é exatamente o nicho dos infoprodutores. O que acontece? Os alunos, quando começam a fazer o curso, vou andar um pouquinho aqui para ver se diminui um pouco o barulho. Os alunos, quando começam a fazer o curso, eles dizem assim, Alessandra, mas tudo que está aqui dá para ser aplicado para negócios físicos também. Sim, dá para ser aplicado. Nós temos 11 módulos e esses módulos tanto podem ser, a parte deles, né? Tanto podem ser usados para negócios físicos quanto para negócios digitais. Qual é a vantagem disso? Nós temos empresários em todos os cantos, de todos os nichos que se pode imaginar. Significa dizer, vocês viram que para onde eu ando aqui tá bonito, né, gente? Eu só tô procurando um lugar mais com menos barulho para falar com vocês, mas tudo é bonito. Então, qual que é a vantagem da gente poder usar isso tanto para uma advocacia de nicho quanto para uma advocacia geral? A vantagem é que tanto se você tiver um empresário de um nicho específico, você pode aplicar, quanto se você tiver um empresário de um nicho diferenciado, você também vai poder aplicar o mesmo conteúdo. São técnicas que são utilizadas tanto para negócios físicos quanto para negócios digitais. Muito bem. Alessandra, vantagem. Empresário tem em todo lugar. Quando você levanta, vai comprar pão, já tem gente lá na padaria. Quando você tem uma amiga que tem uma lojinha de roupa... não tá barulho. Obrigado, viu, William? Que eu tô andando por aqui que nem doida, preocupada se vocês estão ouvindo barulho ou não. Valeu, viu, William? Foi muito boa essa sua colocação. Então, vou sentar e ficar quietinha aqui. Então, qual é a vantagem? Você vai encontrar pessoas que precisam dos seus serviços nos lugares mais diversos. Então você vai na padaria de manhã, a pessoa precisa. Você vai na loja de roupa da sua amiga, ela precisa. Agora, se você me perguntar, Alessandra, o que você acha mais rentável? Eu quero fazer uma aposta. O que você acha mais rentável? A advocacia, trabalhando com direito preventivo, na advocacia geral ou na de nicho? Olha só que eu já fiz um corte aqui, tá? Não tô falando de contencioso. Aliás, eu não falo de contencioso, né, gente? Vocês já me viram falar de contencioso? Eu só falo de contencioso quando você não consegue fechar um acordo, quando de fato alguém tá agindo de má fé e a gente precisa se socorrer do judiciário. Então, são só em últimos casos. Eu já falei que contencioso é sempre o último caso. Muito bem. Então, Alessandra, no consultivo, direito consultivo, consultoria jurídica ou qualquer outro tipo de trabalho de direito preventivo que eu for prestar, você acha melhor trabalhar com o pessoal subnichado ou com o contencioso em geral? Sem medo de errar, você precisa nichar a sua advocacia. E eu vou te dizer por quê.
Quando você começa a advogar, você não consegue fazer muito isso. Tudo que aparece você faz. E os jovens advogados que estiverem aqui, ou quem já é experiente, mas todo mundo começou um dia, vai saber exatamente do que eu tô falando. Quando você começa, você pergunta assim pra pessoa, você é especializado em quê? Ela fala, eu faço um pouco de tudo. Por que que isso acontece? Porque não dá pra escolher muito onde atuar. Você precisa levantar honorários, os honorários demoram pra acontecer, você tem que pegar tudo que aparece. Às vezes a pessoa, por exemplo, é da área civil, aparece um negócio trabalhista, ela vai pro trabalhista. Aparece um negócio penal, ela vai pro penal. Por quê? Porque ela tá começando, não dá pra dizer que não dá pra não pegar. Conforme o tempo vai passando, você vai se especializando numa determinada área e vai sendo conhecido por aquele conteúdo. Então, por exemplo, hoje, se vocês falarem Alessandra Farias, a primeira coisa que vai vir à mente das pessoas é direito digital. Na sequência, direito empresarial, ou ao contrário, né? Direito empresarial e depois direito digital. São as duas áreas de atuação que eu tenho, que são muito fortes e pelas quais as pessoas me conhecem. Ou seja, eu já trabalho numa área especializada, direito digital, direito empresarial. E áreas correlatas a essas áreas. O que são áreas correlatas? Se eu trabalho com direito empresarial, eu tenho que trabalhar também com direito trabalhista, eu tenho que conhecer direito do consumidor. Então essas duas áreas principais e as suas áreas correlatas, porque eu já expliquei para vocês que a divisão do direito em áreas é apenas didática. Na prática, quando você trabalha dentro da empresa, você reúne um grande número de áreas do direito que você precisa atuar, precisa ter conhecimento. Então você acaba virando uma autoridade naquele assunto, você consegue se especializar. Quais são as vantagens de você ser um advogado especializado? Você pode cobrar honorários que estão num valor diferenciado da média. Por quê? Porque você tem a tabela de honorários da ordem, que é o valor mínimo que você tem que cobrar para não infringir o código de ética, né? Quem cobra menos do que está lá no quadro de honorários da ordem comete infração ética. E quando você é altamente especializado, obviamente você pode valorar isso de uma maneira diferenciada. Segundo motivo, que é muito bom você trabalhar em áreas especializadas, é que a concorrência é muito menor. Todo mundo trabalha com direito digital? Não trabalha. Então eu consigo ter uma área que tem alta demanda e baixa concorrência, o que facilita o meu trabalho. Então, se vocês me perguntarem, Alessandra, a sua aposta, se você estivesse começando agora, a sua aposta seria trabalhar com direito consultivo de maneira geral para qualquer área, para qualquer empresário, ou escolher um nicho específico para oferecer os seus serviços? Eu vou dar para vocês a mesma resposta que eu dei para mim mesma há 18 anos atrás. Eu iria subnichar sem dúvida nenhuma. Eu já disse a vocês que quando eu comecei com direito digital, não se falava em direito digital, não tinha marco civil na internet, não tinha LGPD e a maioria das pessoas sequer sabia do que se tratava. Aliás, eu tive dificuldade para ter alguém que me orientasse na minha dissertação de mestrado, porque os próprios professores não tinham conhecimento na área. Eu estudava em Bauru, fiz mestrado em Bauru, numa conveniada da PUC, e foi um professor de São Paulo para lá para me orientar, que na época era o vice-diretor da PUC, porque eram pouquíssimos profissionais que há 18 anos atrás já trabalhavam com direito digital. Então, há 18 anos atrás eu já fiz essa aposta, eu já escolhi um nicho específico para trabalhar e eu só colhi bons frutos com relação a isso. No começo é difícil porque você tem que gerar uma consciência nas pessoas até a respeito do que você faz, que as pessoas não sabem nem o que é. Mas depois você nada num mar sem concorrência ou com uma concorrência muito pequena. A Beatriz está dizendo assim, eu amo direito digital, estou perdida se faço pós em direito digital ou não. Beatriz, a especialização é sempre bacana, é sempre indicada, mas você precisa dar um enfoque prático. Não adianta ficar estudando, se aquele curso específico não te ensina a fazer na prática. Eu já vi N pós-graduações, eu dou aula em pós-graduação de direito digital, tá? Eu falo isso com conhecimento de caso. Aliás, eu sou professora, eu sou coordenadora de uma faculdade, dou aula na pós-graduação de duas grandes universidades de São Paulo, inclusive Fundação Getúlio Vargas, então eu sei do que eu estou falando, eu trabalho nos programas e nós vemos que alguns programas ainda são muito engessados e a pessoa não consegue fazer a coisa na prática. Então, se você quer atuar com direito digital, vamos subnichar isso, vamos fazer cursos que a pessoa te ensine a fazer.
Isso é uma coisa que eu brigo muito quando eu estou fazendo grades de cursos. Não adianta você passar um monte de teoria para o aluno. Ele já viu teoria 5 anos na faculdade, já fez pós-graduação, já fez isso, já fez aquilo. O que ele precisa é como eu faço na prática. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um módulo que se chama Como Abordar Clientes.